Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Fala Pra Camões e hoje eu quero fazer um vídeo com os livros que li da Ruth Ware. Esses aqui não são dela, mas tem a ver, então eu vou falar. São 6 livros, são os 6 livros que estão publicados dela no Brasil pela editora Rocco, e eu vou falar deles na ordem que eles me agradam, começando do que eu menos gostei para o que eu mais gostei. São 6 livros, como eu disse, publicados. Eu vou até tirar esses que não são, que tem a ver, que eu vou falar depois. Então, 6 livros publicados no Brasil pela editora Rocco, dessa autora que é a Ruth Ware, que é uma autora inglesa que escreve thrillers, né? E eu quero já pedir 2 coisas aqui. Primeiro, editora Rocco, me nota, tá? Por favor, quero ser parceira também. Um monte de gente ruim aí que vocês dão livro, e eu tô aqui lendo pra caramba e fazendo comentários de qualidade, então, por favor, me notem. Segundo, tragam mais Ruth Ware. Eu já vi que tem livro dela por aí em inglês que ainda não veio. Não sei se está em processo de produção ou não. Manda para a gente, por favor. Porque a dona Ruth Ware é uma autora muito boa, né? E esses são todos os livros dela, então, que estão publicados no Brasil, todos pela editora Rocco. E eu vou começar a falar deles da ordem do que eu menos gostei até chegar no que eu mais gostei. Como eu disse, são 6. Começando, então, do livro que eu menos gostei de todos, é O Jogo da Mentira, tá? Esse livro foi publicado no Brasil em 2019, mas ele foi publicado na Inglaterra. Agora eu não sei, gente, se é na Inglaterra, porque ela é inglesa, né? Mas primeira publicação por Harville Secker, um selo da Vintage. Vintage faz parte do grupo de empresas da Penguin Random House, que eu sei que é americana, eu acho que é americana. Então, assim, vou falar publicado na gringa, ele parece como ficção inglesa, né? Então, foi publicado lá fora em 2017 e publicado no Brasil em 2019, tá? Ele tem aí em torno de 350 páginas, longuinho, e de todos eles foi o que eu menos gostei, vou explicar por quê. Eu vou fazer o seguinte, para cada um deles eu vou falar, então, data de publicação na gringa, data de publicação no Brasil, vou dar uma sinopsezinha e falar por quê, sem spoiler, por que eu gostei ou não gostei, né? Então, esse aqui vai contar a história de 4 amigas de colégio, né, na época de colégio, de escola, ensino médio, e elas tinham essa brincadeira do jogo da mentira. Elas eram boas de contar mentira, de inventar histórias para os outros, e elas meio que iam pontuando, né, de acordo com quando elas inventavam uma mentira e as pessoas acreditavam. Elas faziam esse jogo entre elas, e algo acontece de muito horrível no passado delas, que a princípio a gente não sabe o que é, né? E depois, enfim, elas se separam, o tempo passa, mas quando uma precisa das outras, elas mandam uma mensagem. E aí a gente tem isso que vai acontecer. Uma das amigas vai mandar uma mensagem para todas, e todas vão, né, já em fases diferentes da vida. Então, a protagonista aqui da história vai com o bebezinho, que ela acabou de ter um filho, né? A outra já tem filho, é médica. A outra vem, então, larga o trabalho e vem. Então, elas vêm porque alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu no caso aqui foi que uma ossada foi descoberta nessa cidade. Porque o que acontece é que as 3 saíram, mas uma das meninas ficou na cidade onde elas estudavam, né? As outras todas saíram. E aí foi encontrada uma ossada, provavelmente da época em que aconteceu algo horrível que elas estudavam, né? E ela fala, preciso de vocês, e elas voltam para lidar com essa situação, que a gente vai aos poucos descobrir o que é essa situação, né? O que aconteceu e o que é que vai acontecer daqui para frente. Mas eu não gostei, eu acho que assim, não só por isso, mas esse livro tem poucos personagens, que são só esses, e ela dá uma enrolada boa. Uma coisa que você já entendi isso. Ela enrola, enrola, enrola. Então, assim, dessas 350 páginas, eu acho que ela ali podia ter 200, né? Fora isso, encontrei vários erros, por exemplo, aqui, ó, nos paralelepípedo, lá na página 346, depois na página, aqui, 343, tem um polica, seria polícia, mas está sem o i, né? Está até com acento, custódia da polica. Aí tem aqui, ó, volta a ter 15 anos, faltou o N de 15. Tem vários desvios aqui nesse livro, acho que faltou revisão, né? Fica a dica também, Rocco, se precisar de revisora, tá? Aqui eles não aparece, né? A lista de nome de quem fez a revisão, ainda bem, porque tá bem ruim mesmo. Mas, enfim, não só por isso. A coisa da história em si, tem outras histórias da Ruth que eu acho mais interessantes, mais divertidas. Esse aqui fica um pouco aí, né? Sempre em torno dessas mulheres,
dá uma enrolada em várias coisas que a gente já entendeu, e o mistério em si fica um pouco para trás, e também umas coisas meio mirabolantes, assim, no final, que eu realmente acho, de todos, o menos legal dela. Em sexto lugar, então, fica O Jogo da Mentira. Em quinto lugar, era um que eu estava muito afim de ler, e estava difícil de encontrar, que é o Em um Bosque Muito Escuro, que, se eu não me engano, é o primeiro dela. Não sei se é o primeiro romance dela, ou se é o primeiro que chega no Brasil, tá? Esse livro aqui foi publicado na gringa em 2015, e a Rocco trouxe para o Brasil em 2016, tá? Em um Bosque Muito Escuro estava, inclusive, esgotado na Amazon. Eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2025, e eu não consegui encontrar na Amazon. Encontrei na Shopee, por um sebo, tá? E veio bonitinho, comprei. A maioria das marcas que tem aqui fui eu mesmo que fiz, né? Porque eu sou essa monstra que dobra a lombada para poder ler assim. Porque eu leio comendo, eu leio deitada, eu leio de todo jeito. Então, fui eu que fiz o livro, veio perfeitinho. Mas, quando a gente lê aqui atrás, então fala, né? Ao mesmo tempo que funciona como uma premissa típica de Agatha Christie, a análise de Ware sobre os jogos de poder e a toxicidade de algumas amizades femininas é mais uma reminiscência de Sophie Hannah, Christobel Kent, ou mesmo Gillian Flynn e Harriet Lane. Eu não conheço todos esses nomes, mas, obviamente, Agatha Christie, Sophie Hannah, que escreve, né, é a autora que conseguiu os direitos para ressuscitar o Poirot e escrever histórias à la Agatha Christie, Gillian Flynn, maravilhosa, né? Então, falei, poxa vida, parece ser legal, né? Aí aqui, apenas uma... Tente adivinhar o quanto essa trama pode ficar sinistra. Uma dica, muito. E tem uma outra review aqui. Ware destila lentamente o mistério, estabelecendo uma corrente constante de perigo em uma trama realmente assustadora. Leia em uma noite escura com todas as luzes acesas. Fala, nossa, não achei tão assim. A história aqui é de uma moça que eu esqueci o nome, Leonora, que é uma autora de histórias policiais, né? Ela é uma autora de romances policiais, e já vou dizer, para ser em quinto lugar, que o fato dela ser autora de romances policiais faz pouca diferença na história, né? Essa era uma coisa que, quando eu li, falei, nossa, que legal, e não faz diferença. Mas, enfim, é uma autora de romances policiais, que tem lá a sua vidinha, uma vida muito... Ela vive uma vida muito solitária, né? Porque ela trabalha em casa, ela não é casada, enfim, ela fica em casa escrevendo e tal. E ela recebe um dia um convite para participar de uma despedida de solteiro, uma festa de despedida de solteiro de uma menina que era amiga dela e com quem ela estudou, de novo, lá no ensino médio. Tem essa coisa, né, de amizades antigas, amizades femininas, enfim, é um tema que aparece bastante aqui. Lá no ensino médio, e ela não tem mais contato com essa menina. Alguma coisa, inclusive, aconteceu, que a gente não sabe o que ainda, que a separou, e é para passar um fim de semana, né, numa casa, enfim. E aí, claro, ela fica naquela, vou, não vou, mas é claro que ela vai, senão não teria livro, não teria história para contar, né? E chegando lá, é uma cabana, na verdade não é uma cabana, é uma casa maravilhosa, toda de vidro no meio do mato, literalmente no meio de uma floresta, né? E tem ali a tal da noiva, com alguns amigos, e a Leonora vai tentar entender o que é que ela está fazendo ali, né? Conhecendo essas pessoas, e claro que algumas coisas vão dar errado e teremos problemas. Mas, assim, eu acho que é um livro mais sobre essas relações do que sobre o crime em si, né? Eu gosto, quando eu leio literatura policial, e aqui, de novo, eu estou vendo, ele está traduzido, ele é classificado como ficção inglesa, né? Aqui não está tanto policial, mas é vendido como um thriller, né? Vou dizer já que o crime demora para acontecer aqui, né? Então, até o crime acontecer, mas ela vai construindo essa atmosfera de suspense. Não, mas é muito mais a respeito das relações entre as mulheres e tudo mais, o que aconteceu no passado delas, que a gente descobre logo, e que é zoado mesmo. Mas o foco não tá tanto foco no assassinato, sabe? Como eu disse, vai acontecer muito mais para frente, né? Então, não sei, eu gosto quando as coisas são um pouco mais trabalhadas, voltadas mais para o crime do que para as relações em si, né? Mas, ok, é interessante, em um bosque muito escuro, fica aqui, portanto, em quinto lugar. Em quarto lugar, vem o Um por Um,
que tem bem essa premissa Agatha Christiana, vamos dizer assim, do lugar fechado, né? Como a capa. Inclusive, quero dizer sobre as capas. Essa capa aqui é bem legal. Essa outra do Bosque Muito Escuro é mais ou menos, né? Porque tem a casa, enfim, o jogo da mentira faz sentido também. A capa faz sentido depois, né? Não vou dizer, não vou estragar, mas a capa faz bastante sentido. Dessas três é a melhor, essa não. Essa aqui também é legal. E eu vou ler a sinopse para vocês, porque assim eu não corro risco de dar muito spoiler, tá? Mas esse aqui é o meu top, então, no top 6 é o número 4, né? Snoopy é um novo app do momento para quem gosta de música, criado por uma startup londrina que está no auge. Com a intenção de que todos confraternizem e fiquem a par das novidades da empresa, seus funcionários são convidados para um retiro corporativo em um chalé remoto nos Alpes franceses. É a festa da firma, versão muito mais elaborada, né? Porque os CEOs, enfim, os donos, né, as pessoas ali, os funcionários mais importantes dessa empresa, essa startup que criou então esse app de música, vão passar numa cabana no meio da neve e aí vai dar merda, né? O grupo sai para esquiar, apesar do mau tempo, mas uma das funcionárias não volta. E aí, o que é que está acontecendo? O que é que aconteceu com ela? Acho que aqui já dá muita informação que eu nem vou ler. Para piorar, a tempestade causa mais uma avalanche que mantém todos os demais dentro do chalé. Não vou ler o resto aqui, porque eu acho que tem informação demais, né? Já deu informação demais que uma das meninas não volta de esquiar. E aí, assim, foi um acidente, foi um assassinato, e quando eles voltam, vai ter uma avalanche, eles vão ficar presos. É aquilo que eu gosto, né? Personagens presos, mortes acontecendo, quem é? Who Done It? É um deles ali. Então, essa premissa, para mim, é mais interessante do que as dos outros dois livros que eu falei, por isso que ele está aqui. Mas na hora de desenvolver, faltou. É aquilo que eu falo, né? Todo mundo, que é uma Agatha Christie. É um livro divertido? É um livro divertido, que vai ser contado principalmente por 2 pontos de vista. Tem uma das personagens aqui que é muito tímida e quietinha, né? E que a gente vai entender aos poucos o que ela está fazendo lá. E a gente tem também um casal que trabalha no chalé, que cuida do chalé. São os empregados que recebem, né, as pessoas. E a outra moça que trabalha no chalé é a outra narradora que vai contar o ponto de vista dela. Então, a gente vai alternando esses pontos de vista. E aí tem questões, obviamente, financeiras, porque tem pessoas que querem vender essa startup, tem pessoas que não querem vender, né? Então, tem uma coisa que deixa a gente curioso, enfim, tem motivos financeiros envolvidos, mas isso é o suficiente para matar? Não é o suficiente para matar? Então, vão acontecer assassinatos, who done it, quem cometeu. Só que, assim, no fim, me dá um pouco de preguiça, porque chega uma hora que já fica óbvio o que está acontecendo, quem que é o responsável, né? Enfim. E aí dá uma arrastada, né? Numa coisa meio de aventura, assim, fica uma coisa gato e rato, né? Porque a gente já sabe quem é o assassino, e aí então os outros vão fugir, enfim, né? Tem uma sequência final um tanto quanto arrastada aí, e eu acho mesmo que a própria situação deles ali presos poderia ter sido melhor explorada. Mas, de todo modo, fica em 4º lugar, 1 por 1. Esse eu não falei, né? Esse eu acho que é mais recente. Ele foi publicado na gringa em 2020 e chega no Brasil em 2023, tá? Pela Roupa. Em 3º lugar, agora a gente entra no pódio, medalha de bronze para o último que eu li dela, né? Que foi A Morte da Senhora Westaway. Esse aqui eu comprei na Shopee também por sebo, né? Alguém que leu, eu não sei como as pessoas conseguem fazer isso, tipo, a pessoa lê e já passa para frente, né? Não tinha marca, não tinha nada. Aí eu que botei meu nome aqui, né? Enfim, eu não consigo. Mesmo livros que eu não gosto, eu não consigo desfazer, por isso que acontece o que acontece aqui nessa casa, enfim, né? Do lado aqui também. Tá. Então, A Morte da Senhora Westaway, que foi publicado pela Routeware em 2018, lá fora, e chega no Brasil pela Roca em 2021, é a minha medalha de bronze aqui, né? A gente tem a nossa protagonista,
que é uma taróloga. Ela ganha vida lendo tarô. E o que eu achei muito legal é que as partes, eu entendo um pouco de tarô, né? Já estudei um pouco de tarô, lia tarô quando era adolescente, mais recentemente parei para estudar um pouco. E tudo que ela coloca nesse livro de tarô é verdade, tipo, ela foi pesquisar, entendeu? Não é à toa. Ela sabe do que ela está falando, então eu achei muito interessante isso. Rolar uma pesquisa da Ruth Ware, não sei se ela lê tarô, enfim, já estudou, mas para esse livro ela fez essa pesquisa muito legal, assim. Todas as partes em que, de fato, aparece alguma coisa de tarô, faz sentido, né? Então a gente tem essa moça que lê tarô e tá fodida, ela é muito jovem, ela tem 20 e poucos anos, mas a mãe dela faleceu quando ela estava no fim do ensino médio, ela tinha 18 anos, e ela só tinha mãe, ela nunca conheceu o pai, né? E a mãe dela morreu e ela ficou ali meio que fodida da vida. A mãe dela lia tarô, né? Então ela cresceu vendo a mãe ler tarô. E aí ela meio que não tem o que fazer da vida, ela meio que herda, entre aspas, né? O espaço que a mãe lia tarô, o cara fala, ó, se você quiser, o dono ali do espaço fala, se você quiser continuar nessa barraquinha, né? E ela continua ali. Só que assim, muito pobre, sem dinheiro para nada, fodida, e tá devendo dinheiro com a agiota e tudo mais. E um belo dia chega uma carta para ela na casa dela, dizendo: olha, sua avó faleceu e você tem direito a uma herança. Então, por favor, vem aqui para a cidade tal para a gente conversar. E ela fala: gente, mas isso ainda está errado, porque a minha avó morreu há mais de 20 anos, né? Do pai ela não conhece, mas a avó vem com o sobrenome da mãe, como se fosse a mãe da mãe dela. E ela sabe que não é, confundiram, né? Mas e se eu fosse lá vou me passar, não se passa, vou me passar. Se eu for lá me passar por essa herdeira, né? E receber, eu estou precisando de dinheiro. E eu acho que essa é uma das coisas também que fez o livro não ir para bronze, não ir para prata ou para ouro. Eu já entendi. Ela fica nesse começo mostrando quanto a personagem tá fodida, a personagem que se chama Hal, Harriet, né? Apelido de Hal. O quanto ela tá fodida para justificar o fato dela ir. Por muito menos eu já entendi, já tudo bem ela ir, né? Tipo, ela tá muito fodida, ela tá sem dinheiro. Como a casa dela é ruim, como ela não tem o que comer direito, a violência dos agiotas, então tá bom, então eu vou, né? Ela reluta muito em ir. Não, gata, vai lá, é livro, não, né? Tá tudo bem. Então ela resolve ir conhecer essa família e se passar pela herdeira para receber o que ela acha que vai ser um pouquinho de dinheiro. Acontece quando ela chega lá, é bastante dinheiro, né? E aí, ela vai conhecer essa família e a história segue de um jeito muito legal, tá? Por isso que eu falei medalha de bronze. Eu entendi a grande reviravolta aqui, o grande plot twist, sim, porque era aquilo, né? Eu tenho prática de leitura de thriller, eu adoro, e eu gosto mesmo de bancar detetive e tal. O que é que está acontecendo aqui? Só pode ser isso ou aquilo, e de fato era uma das coisas que eu havia pensado, mas ainda assim é muito bem elaborado, tá? Gostei, só acho que tem isso, essa coisa ralentada no começo, né? Não precisava de tanta explicação para ela ir. Vai logo, vai lá receber a herança, né? Ou tentar, pelo menos. Mas muito legal, tá? Aqui atrás a gente tem. As cartas não revelam nada, as cartas não dizem nada que você não saiba. Não podem revelar nenhum segredo nem ditar o futuro. Elas só podem mostrar o que você já sabe. Hal Westaway lê cartas de tarô no cais de Brighton e desde a morte da mãe luta diariamente para pagar suas contas e sobreviver. A notícia inesperada de uma herança pode mudar sua vida para sempre. E mesmo sabendo que tudo pode ser um enorme engano, ela decide acreditar e jogar. E aqui em cima tem um comentário da Hit Magazine que diz: se você é fã de Agatha Christie, vai adorar o novo livro de Ruth Ware, sombrio, perturbador e brilhante. Agatha Christie, Perona Mucho, mas ainda assim fica a medalha de bronze, A Morte da Senhora Westaway. Eu gostei. Medalha de prata, que rufem os tambores, para A Volta da Chave. Este foi publicado em 2019 na gringa e veio para o Brasil em 2023. Eu não falei os números, eu esqueci de falar os números de páginas, né? Esse aqui eu já falei, tem mais ou menos 350, O Jogo da Mentira. O Em um Bosque Muito Escuro tem 280, bem menorzinho. O Um por Um
tem 340, mais ou menos, tá? E a morte da senhora Westaway tem em torno de 310, 320, tá? E aí a volta da chave, então, que tem em torno de 300 páginas, é a minha medalha de prata. A volta da chave. A gente está escrito que tem aqui em cima. Se ela não é a culpada, quem é? E aí, vou ler para vocês a sinopse. Rowan Kane está procurando por algo completamente diferente quando se depara com um anúncio, mas parece uma oportunidade boa demais para deixar passar. Um posto de babá residente com um salário extraordinariamente generoso. Quando ela chega à residência Heartbreak, fica encantada. A luxuosa casa inteligente é equipada com todas as conveniências modernas. As Highlands escocesas são belíssimas e a família parece perfeita. É sempre assim, né? O que ela não sabe é que está entrando em um pesadelo, um que terminará com uma criança morta e ela mesma na prisão, aguardando julgamento por assassinato. Então a gente tem esses dois tempos, né? Na verdade, a gente tem no início da história a Rowan, que é a personagem principal, presa, acusada de assassinato. Ele falou que é uma criança, né? E aí ela está pedindo para um advogado ouvir o caso dela. E ela falou, já estou presa aqui há um tempo, ninguém me ouve, eu preciso contar como foram as coisas. Então, o livro todo é essa carta que ela escreve para o advogado, voltando no tempo e contando o que aconteceu. Quando ela aceita esse cargo de babá, e vai morar nessa casa maravilhosa, com uma família aparentemente perfeita, e essa coisa tudo muito digital. Então, a luz acende, controle de voz, fecha a porta, liga não sei o quê, faz lista de compra na geladeira, é uma coisa, né, bem moderno, bem modernosa, e que, ao mesmo tempo, obviamente, vai também trazer os seus problemas, né? E ela vai lidar com coisas perturbadoras aqui, que a gente fica, é sobrenatural? Não é sobrenatural. Estão armando para ela, ou tem um toque aqui de fantasma nessa casa estranha, o que é que está acontecendo, né? E, ao mesmo tempo, entender que criança que vai morrer, como essa criança vai morrer, e se foi ela e se não foi, se foi ela, por quê, se não foi, quem foi, então, e por quê. Então, assim, é bem legal o jeito que ela desenvolve, sim, a história, com surpresinhas no final, muito interessantes, de fato. E aí eu descobri que a volta da chave, que em inglês é The Turn of the Screw, né? Exatamente assim, se eu não me engano, The Turn of the Key. Eu já estou falando de outra coisa. The Turn of the Key, a volta da chave, é baseado, é como se fosse uma releitura na famosa The Turn of the Screw, aí sim, do Henry James, A Volta do Parafuso. Traduzido em alguns lugares como A Volta do Parafuso, em outros como A Outra Volta do Parafuso. Eu só tenho ele em inglês nessa edição da Penguin, né? E por quê? Essa edição aqui eu comprei em 2005, porque quando eu era adolescente ou pré-adolescente, lá em 1992, eu li este livrinho, que se chama Os Inocentes, Henry James, Os Inocentes, A Volta do Parafuso. É uma adaptação da história da Volta do Parafuso por Cláudia Lopes. E eu lembro que eu achei super legal, inclusive é uma edição que tem ilustração, né? Sobre uma babá, é a história de uma babá que vai trabalhar numa maravilhosa mansão, tem o pai da família, né, que é um viúvo, se eu não me engano, que faz muito tempo que eu li, gente. Bom, essa aqui, óbvio, eu li quando era criança, e daí em 2005 eu fiquei curiosa para ler. Eu descobri que era uma adaptação, né, o que eu tinha lido, eu quis ler o original e li em inglês, mas, de novo, faz 20 anos, isso aqui foi em 2005 que eu comprei esse livro, né? Mas, enfim, é considerado um conto de horror, né, dessa babá que vai trabalhar numa casa, tem lá o viúvo, muito bonito e tudo mais, mas que fala, olha, eu trabalho muito, você precisa ficar aqui cuidando dos meus filhos, é um casal, uma menina e um menino, e a casa é maravilhosa. Então, aqui a gente tem, né, na volta da chave, a volta do parafuso, né, uma referência óbvia. Para a casa ser maravilhosa, aqui ela é toda tecnológica, então tem essa coisa. E a babá que vai começar a enfrentar questões com as crianças. É sobrenatural ou não é sobrenatural? Na volta do parafuso, que, como eu disse, às vezes é traduzido por a volta do parafuso, e às vezes é traduzido por a outra volta do parafuso, que significa que quando... Como é que eu vou explicar isso?
você tem uma coisa que está presa ali com um parafuso, né? Se você aperta um pouquinho mais, ai, meu Deus, você traz mais tensão para isso. The turn of the screw, ou a outra volta do parafuso, é dar mais um aperto na história. Meu Deus do céu, o que eu vou causar? E aqui a volta da chave, né? Ela brinca que a volta, chave, parafuso, com essa história. O The Turn of the Screw é considerado uma narrativa de terror, né? E de fato é assustador, porque vão acontecendo coisas com essas crianças e a gente vê essa babá desesperada para proteger essas crianças do que parece uma ameaça sobrenatural, mas pode não ser sobrenatural. E já vou adiantar, o que é legal do livro é que ele não fecha as coisas. Ele explica algumas coisas, mas chega o final, você fala, peraí, ele deixa meio aberto. Aqui não fica nada aberto, tá? Aqui fica tudo fechadinho, não se preocupe se você não gosta de coisas que ficam abertas. Mas é uma clara referência, né? A história dessa babá, que vai trabalhar numa casa, e sempre, né, uma casa maravilhosa, um emprego dos sonhos, vai ganhar muito dinheiro, chega lá, vai ter alguma merda relacionada com criança, com talvez fantasma, ai meu Deus do céu, misturado com uma casa muito tecnológica. Então, vale a pena minha medalha de prata. A volta da chave é quase por pouco, não é medalha de ouro. Porque medalha de ouro, que rufem os tambores, vai para a obra que está faltando, que é A Mulher na Cabine 10, tá? Esse aqui, a dona Ruth publicou em 2016 lá fora e chegou no Brasil em 2017. E foi o primeiro dela que eu li, tá? Li em maio, agora desse ano, e que fez com que eu fosse correr atrás para ler todos os outros. Eu li, ó, A Mulher da Cabine 10 em maio, comprei aqui 5 de maio, daí eu li A Volta da Chave, 5 de junho, daí, eu até anotei aqui, eu li... não, tá fora da ordem. Não foi não, peraí, um por um, acho que tá aqui, acho que essa é a ordem. Aqui, eu comprei em 5 de junho, eu comprei os dois juntos, mas eu li primeiro esse. Então, eu li primeiro A Mulher na Cabine 10, depois que eu comprei em 5 de maio. Depois, em 5 de junho, eu li o 1 por 1, que eu comprei em 5 de junho. E depois que eu li 1 por 1, aí eu li A Volta da Chave, que foi eu comprei junto em 5 de junho. Daí, eu li O Jogo da Mentira, que eu comprei em 12 de agosto. Daí, eu li o Em um Bosque Muito Escuro, que eu comprei em 3 de setembro, e agora A Morte da Senhora Westaway, que foi o último que eu li, que comprei em 12 de setembro, né? Então, de maio a setembro, maio foi o primeiro dela que eu li, foi A Mulher na Cabine 10, que é o que eu mais gostei até agora, e que me fez ir atrás e acabar comprando todos os outros e lendo todos os outros dela. Esse, eu já falei, né? Foi publicado, então, lá fora em 2019, é isso? 2016, chega no Brasil em 2017, tem em torno de 320 páginas. Eu falei da Senhora Westaway? Não, Senhora Westaway não, A Volta da Chave, acho que eu falei, né? Como não tem edição esses vídeos, gente, 300 mais ou menos, aqui mais ou menos 312, 310. E eu confesso, né, que esse tem um rolê meio whodunit, não exatamente, mas para te dar pouco spoiler, é a história de uma moça, que é uma jornalista, aconteceram umas coisas com ela, na casa dela, né? Meio que para justificar ela ir nessa viagem que ela vai. Mas eu senti falta disso. Eu queria que ela tivesse, se você já leu, eu queria que a Ruth tivesse voltado. Eu achei que isso ia se conectar com a história como um todo, mas não. Enfim, é uma jornalista que vai a bordo de um navio de luxo, o Aurora Boreal, né? Para cobrir, porque é a primeira viagem, a inauguração desse navio. A gente tem ali o dono do navio e pessoas importantes nessa primeira viagem de luxo do navio que vai passar a ser comercializado. Então, é meio que, né, tipo uma publi, assim, né, que ela vai fazer do jornal agora não lembro se é um jornal, se é uma revista, enfim, enfim, promover o rolê do navio. Só que ela está, como eu falei, enfrentando alguns problemas na vida dela, né, alguns problemas na vida pessoal, e ela tá bebendo bastante. Ela bebe pra caralho, inclusive, bebe a ponto de perder a consciência, de não saber o que aconteceu e tudo mais.
E aí a gente vai ter um mistério aqui, porque numa das, acho que na primeira noite, quando ela chega, aí assim, ela já tá dormindo pouco, tá bebendo pra caralho, então ela não é uma narradora confiável, né? Na verdade, eu acho que não é, é sim, em primeira pessoa. Eu dormia profundamente, minha cama. Então, não é uma narradora confiável, porque ela mesma não lembra das coisas que ela fez, que ela falou, que acontece, enfim. Mas, numa das primeiras, acho que na primeira noite, quando ela tá se arrumando, ela percebe que ela tá sem rímel e ela resolve bater na cabine 10, na cabine do lado, e uma moça abre e ela fala, por favor, você pode me emprestar o seu rímel? E a moça empresta o rímel para ela, né? Só que essa moça nunca mais aparece, ela não vê mais. Cadê aquela moça? Eu tô muito moça. A moça da cabine, não, a cabine 10 está vazia. Ela fala, não tá, eu fui lá, eu vi, falei com a moça. Não, não tá. E quando ela vai olhar de fato, a cabine estava vazia. Não, mas tem uma moça aqui. Eu vi, eu falei com ela, eu não tô louca, onde essa moça tá? O que é que aconteceu com essa moça, né? Porque ela também escuta aí um corpo sendo jogado no mar e ela fica na cabeça dela, tem essa moça, eu falei com essa moça, eu vi essa moça morreu, ou ela tá escondida, a gente tem que achar. E aí, então tem esse mistério, né? Que é uma coisa que eu gosto do whodunit, um ambiente confinado, tá ali o responsável, né? Não entrou ninguém, não saiu ninguém, talvez se saiu, saiu pro mar, então não tá vivo, então tem que ser alguém dali. E aí tem esse mistério, com um toque bastante Agatha Christie na resposta. Eu gostei, eu que leio muito Agatha Christie, percebo esse tipo de coisa. Eu acho que a maioria das pessoas que não tem muito esse costume talvez não perceba, mas muito legal. Só parte para o fim, que depois que a coisa meio que se resolve, tem uma parte que se arrasta um pouquinho, que eu achei chato, mas ainda assim, pelo jeito que ela tratou a história, por esse elemento, essa estrutura de uma narradora que não é tão confiável, e aconteceu, não aconteceu, né? Me lembra, assim, o Plano de Voo, aquele filme com a Jodie Foster, né? Que ela está dentro de um avião, e aí ela acha que aconteceu uma coisa, e aí a grande questão é que aqui a gente só tem duas opções. Ou ela está louca, ou alguma coisa aconteceu de fato. Se alguma coisa aconteceu de fato, o que é que aconteceu e por quê, né? E aí a história vai se desenvolvendo. Então, fica ainda a minha nota, minha medalha de ouro para a Mulher na Cabine 10, e estão todos eles aqui. Então, recomendo a Ruth Ware como uma autora divertidíssima de thrillers, né? Quero aí, editora Rocco, os outros livros dela, que ainda não vieram para o Brasil, tá? E recomendo, se você gosta de thrillers, de histórias em que a gente tem que ficar tentando descobrir o que aconteceu, quem foi, quem não foi. Talvez mesmo você, não, mas eu gostei, esses que eu gostei menos, né? O Jogo da Mentira, ou Um Bosque Muito Escuro, que falam mais das relações, né, entre as pessoas. Se você gosta desse tipo de thriller também, talvez você goste mais desses. Então, eu tento não dar spoiler aqui, mesmo porque eu acho que, às vezes, mesmo quando eu não gosto muito de um livro, não porque não é bom, mas por uma questão pessoal de gosto, talvez outra pessoa possa gostar. Então, fica aqui a dica, Dona Ruth Ware, assim que tivermos outro livro dela. Agora eu fiz aqui essa mega resenha de todos os livros dela que existem publicados no Brasil, e assim que tiver o próximo, eu espero que seja logo, eu volto para fazer. Então, me diga se você já leu alguma coisa dela, se você ficou com vontade de ler, qual te apeteceu mais? Tipo, acho que eu leria tal, gostei mais da história tal. Enfim, e se já leu, me conta, e se não leu e for ler, depois volta, me conta também. E é isso, editora Rocco, é nóis, me aceita aí para ser parceira, que eu tô afim. Beleza, gente? Eu volto com mais resenhas, com mais comentários, mais em frente, mais em breve. Agora a gente tá tendo vídeo aqui no canal toda segunda e toda quinta, né? Na segunda, vídeos mais assim, sem muita edição, mais de resenha. Na quinta também tem outros vídeos, às vezes, um pouco mais elaborados, mas estamos aí. Curte o canal, por favor. Se você ainda não segue, manda para os amigos, manda para os inimigos, manda para todo mundo. Eu tô por aqui sempre. Um beijo, obrigada e até a próxima.